Vamos continuar respondendo a pergunta a respeito do que é o Evangelho. Na aula passada falamos a respeito da criação e hoje vamos falar sobre esse segundo passo no drama da redenção de Deus e hoje, mais precisamente, vamos falar a respeito da queda, do pecado e entender os efeitos do pecado que distorceram tudo aquilo que nós havíamos falado na última aula, que Deus havia criado de forma muito boa. Diante disso, então, quero introduzir, lendo com vocês, um texto que está em Eclesiastes, onde a palavra diz o seguinte: assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Perceba, Deus cria todas as coisas muito boas, mas os homens foram atrás de muitos problemas. Portanto, o que fica evidente a nós é que Deus não é o causador do mal, mas o homem foi tomado por suas cobiças, maus desejos, tentado por Satanás, e tendo sido tentado por Satanás, então ele se curva a esses maus desejos e introduz muitos problemas na humanidade. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, nós percebemos uma terra extremamente pacífica, harmoniosa. Nós percebemos, por exemplo, que toda a criação ela tinha harmonia entre si e não conflitava em guerras entre si, mas pelo contrário, o homem tinha relacionamento inclusive com todos os animais. Segundo os relatos de Gênesis, nós percebemos, por exemplo, que não havia nem mesmo seres carnívoros, porque toda a criação se harmonizava em uma perfeita harmonia. A terra não era tomada por cataclismas, ela não era tomada por enchentes, não era tomada por incêndios, ela não era tomada por vulcões, por tempestades, não. A terra toda vivia de maneira harmoniosa. Porém, quando o homem, representado por nosso patriarca Adão, peca, ele introduz o pecado em toda a criação e toda a criação passa a sofrer os efeitos do pecado. Um grande teólogo, Cornelius Plantinga, ele vai afirmar acerca do pecado, definindo o que é pecado de maneira brilhante. Eu quero que você acompanhe a definição dele. Ele diz o seguinte: a Bíblia apresenta o pecado, em termos e conceitos gerais, principalmente a falta de regras e a falta de fé, expressas numa série de figuras. O pecado é errar o alvo, sair do caminho, se perder do aprisco. Pecado é ter um coração duro e uma dura cerviz. O pecado é cegueira e surdez. É tanto ultrapassar a linha quanto falhar em alcançá-la. Tanto a transgressão quanto a falha em alcançar a retidão. O pecado é uma besta espreita à porta. No pecado, as pessoas atacam, são evasivas ou negligenciam o seu chamado divino. Essas e outras figuras sugerem um desvio, ainda que seja familiar. O pecado nunca é normal. O pecado é a quebra da harmonia criada e depois a resistência à restauração divina dessa mesma harmonia. Acima de tudo, o pecado rompe e resiste ao relacionamento vital entre homem e Deus. Portanto, o pecado, ele se manifesta através de aspectos morais, ou melhor, de aspectos imorais, onde o homem faz aquilo que é errado, porém, esse fazer aquilo que é errado, na verdade, são como frutos, como galhos de uma árvore que está prejudicada. O pecado trata-se de algo muito mais profundo, arraigado na vida humana. E esse algo muito mais profundo, arraigado na vida humana, nada mais é do que a rebelião do homem contra o seu Criador. A rebelião do homem contra aquele que é rei sobre todas as coisas. Portanto, o pecado, em essência, é a falta de fé e a falta de confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Por esse motivo, eu e você precisamos entender que o princípio da restauração é a fé.
Porque se nós não cremos em Deus, o Criador dos céus e da terra, se nós não cremos nesse Deus que fez todas as coisas, isso manifesta lá das nossas vísceras essa inclinação à rebelião e esse voltar-se contra o Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, a definição de Cornélios serve muito para todos nós. E pegando carona na definição de Cornélios, quero aqui citar a respeito da depravação radical. A palavra radical fala-nos acerca de raízes, de um sistema de raízes. E a doutrina da depravação radical nada mais é do que o apontamento para o fato de que todos os homens estão depravados radicalmente. Em outras palavras, todos os homens estão com as suas raízes prejudicadas. Portanto, não é suficiente domesticarmos comportamento. Não é suficiente manipularmos hábitos, assim como as religiões tentam fazer. É necessário que nasçamos de novo, porque existe uma radicalidade na nossa depravação. A nossa vida está dada ao pecado. Por isso que Deus disse, através de Jesus, ali, o Verbo encarnado para Nicodemos, em João capítulo 3, que ele só poderia ver o reino de Deus se nascesse de novo. Ainda que Nicodemos fosse um homem extremamente religioso e se tratando de moralidade, talvez estivesse na prateleira de cima do seu contexto. Mas ainda assim, Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você é a farinha do mesmo saco como todos os homens. É necessário que você nasça de novo, porque o teu problema não é aquilo que você faz, o teu problema é aquilo que você é. As suas raízes estão prejudicadas. É necessário que nós tiremos essa raiz desse lugar depravado para colocarmos em um lugar santo. Essa é a doutrina da depravação radical. Outra afirmação muito importante é essa: nós estamos mortos e não apenas doentes. É interessante nós pontuarmos a respeito disso, porque muitos, ao falarem sobre a fé cristã, falam de modo tal como se o homem estivesse apenas adoecido. Mas o que Paulo vai enfatizar, por exemplo, em Efésios capítulo 2, é que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Perceba? Mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, o estado do homem sem Deus não é um estado de doença. O estado do homem sem Deus é um estado de morte. O homem precisa ser vivificado e não apenas reestabelecido. Não basta apenas alguns medicamentos, não basta apenas algumas terapias, não basta apenas algumas motivações, não basta apenas alguns tratamentos para melhorar a nossa vida e a nossa conduta. É necessário que nasçamos de novo. É necessário que tenhamos uma nova vida, porque conforme a palavra, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Diante disso, nós somos livres para fazer o que a nossa natureza deseja. Portanto, escravos do pecado. E aqui entra algo fundamental no nosso entendimento. Existe um termo muito comumente usado que é a respeito do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nada mais é do que a fala de que nós podemos fazer o bem ou fazer o mal, e isso é uma questão de escolha. E de fato, nós temos liberdade para fazer o que queremos fazer. Porém, nós estamos impedidos por causa da nossa inclinação ao mal a fazer apenas aquilo que é mal. E se nós não mudarmos os nossos desejos mais profundos, nós não conseguimos fazer aquilo que é bem. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que ame a Deus, não há ninguém que busque a Deus, se Deus não nos buscar, não nos salvar, não mudar os nossos desejos, nós estamos completamente inclinados ao mal e é só isso que sabemos fazer. Em outras palavras, a nossa inclinação, ainda que livre, é apenas para aquilo que é mal. Em outras palavras, nós não conseguimos fazer aquilo que é bom, a não ser que nasçamos de novo. Tendo nascido com uma natureza pecaminosa, nós continuamente possuímos uma tendência a ter pensamentos maus, falar palavras más e ter atitudes más. Na realidade, isso é tudo o que temos capacidade de fazer aos olhos de Deus.
porque nós somos escravos do pecado e cativos do poder de Satanás. Por isso, tendo uma vez essa inclinação ao pecado, nós somos objetos da ira de Deus. Entenda isso. Deus é um Deus santo e nós mergulhados no pecado. É importante que entendamos que esse Deus santo, ele tem uma contraposição visceral contra o pecado humano. Esse Deus santo não pode relacionar-se com o pecado. Por esse motivo, toda a humanidade é alvo da ira de Deus. E a não ser que sejamos salvos por meio do sacrifício expiatório de Cristo, e a gente vai falar isso na próxima aula, nós todos estamos fadados a ser o alvo da ira fulminante de Deus, a sermos o alvo da indignação de um Deus santo, que tendo criado todas as coisas de modo perfeito, viu a sua criação se corrompendo e virando-se contra o Senhor. Olha só o que Abacuque fala a respeito de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, tolera os que procedem perfidamente. O que Abacuque está afirmando é exatamente acerca dessa santidade de Deus e a respeito da sua ira voltada contra o pecador. Mais um ponto fundamental é que muitas vezes nós pensamos, existem algumas pessoas que precisam de Deus e outras não. E para respondermos isso, nós usamos um termo teológico que se chama universalidade do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pense na melhor pessoa que você já conheceu. Então, ela é tão pecadora quanto você. Pense na pior pessoa que você já conheceu. Então, ela é tão pecadora quanto você. O pecado atingiu a toda a humanidade. Não há nenhum destaque. Não há ninguém que se sobressaia a outro alguém. Todos pecaram, todos estão mergulhados em pecados. E, portanto, a salvação ela não pode vir por meio do homem, mas ela só pode vir por meio de Cristo. Cristo nos salva e dessa forma destaca a sua graça e glória, ao ponto de que ninguém pode se gloriar a partir da salvação, porque ela é obra exclusiva de Deus, porque todos nós estávamos afetados dos nossos pecados, como Paulo mesmo diz em Romanos 3, 23 a nós. Falando sobre os efeitos da queda, ninguém entende a Deus. E isso é uma grande verdade. Se Deus não se revela a nós, se Deus não cativa e atrai o nosso coração, nós simplesmente somos ignorantes acerca das coisas espirituais. O pecado é tanto aquilo que somos, quanto aquilo que fazemos. É importante nós entendermos essas duas facetas. Nós fazemos pecado e somos pecado. Portanto, é necessário que experimentamos um profundo e completo novo nascimento. Efésios 2:1 vai afirmar isso dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Portanto, preste atenção, todos nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Sendo assim, quero aqui citar 10 atitudes erradas diante do pecado. A primeira atitude errada diante do pecado é minimizar o pecado, fingindo que ele não é algo tão grave. Segunda atitude, justificar o pecado a partir do comparativo do pecado dos outros. Os outros fazem, portanto, eu também posso fazer. O que os outros fazem não justifica o teu erro. Terceiro ponto, racionalizar o pecado para dar bons motivos para tê-lo cometido. Eu menti porque eu precisava mentir para beneficiar a minha família ou coisas do tipo. Quarta atitude errada diante do pecado, transferir a culpa, se vitimizando e não assumindo a responsabilidade que lhe compete. Distrair o peso e a culpa do pecado. Confissão parcial. Isso eu sou expert em ver pessoas fazendo.
ao serem deparadas com o problema do pecado, elas disfarçam o seu problema como se ele não fosse um problema tão grande, disfarçando e confessando parcialmente a sua culpa. Sentir uma falsa tristeza pelo pecado. Não sentir a dor pelo pecado, mas sentir a dor pelo resultado do pecado. E leva a uma falsa tristeza, a vitimização, a mera confissão sem arrependimento genuíno e transformar o pecado em patologia. Portanto, é necessário que ao nos depararmos com a realidade do pecado, nós cheguemos à conclusão de que precisamos de salvação, porque nos tornamos pecadores a partir da natureza que herdamos do nosso patriarca Adão e também a partir dos pecados que nós mesmos cometemos contra Deus. Portanto, Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o homem voltou-se contra o seu Criador, introduziu o pecado na humanidade e agora, quem poderá nos salvar? A gente vai conversar sobre isso na próxima aula.